Olá meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics, aqui quem fala com você é o André Amaral, para quem não me conhece, claro, mas para quem já me conhece, é um prazer tê-lo de volta aqui no Delta Economics, e vamos lá para a nossa aula 3 de macroeconomia para investidores, né? Essa vai ser uma aula muito interessante, muito importante, vou tentar fazer o mais prático possível, e eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante. Então, antes de dar início no vídeo, né, eu peço, claro, caso você goste do conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos também, não esqueça de ativar o sininho do canal para que você, assim que eu divulgue mais vídeos, você seja um dos primeiros a saber, né? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá começar o vídeo direto ao ponto. Esse vai ser um vídeo muito, muito importante porque eu vou abordar aqui aquilo que eu tinha prometido na nossa última aula, que seria a aula 2, que é alguns princípios, né, de microeconomia. Não tem jeito, não tenho como fugir disso, que é para que você entenda melhor como funciona essa dinâmica, né, de taxa de juros, de título público, que é exatamente o que eu vou focar, porque aqui eu paro do pressuposto que você é um investidor, ou se você não é, pretende ser no caso, né, e precisa, sem dúvida nenhuma, entender essa dinâmica para que você consiga investir em produtos de renda fixa também, não fique, né, na verdade, apenas no CDB, né, mas que você tenha outras opções também, sobretudo aí os títulos públicos, né, mas sem entender essa dinâmica, você não vai conseguir otimizar ali os seus ganhos nos títulos públicos, né, nos títulos aí de renda fixa. Certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, na nossa última aula, né, que nós havíamos abordado aqui a questão, né, do saldo da conta corrente, balanço comercial, saldo fiscal. Então, se você não acompanha a aula 2, é importantíssimo que você assista a aula 1, a aula 2, para que você consiga entender de uma maneira mais clara e precisa a aula 3. Então, aqui na nossa aula de macro 3, o que nós temos então? Primeira coisa é a gente relembrar ali, né, como que funciona lá o nosso fiscal. Então nós temos aqui no nosso fiscal, nós temos os gastos governamentais e os tributos, né? E a gente já tinha discutido que se o gasto governamental ele for superior à tributação, então nós temos um déficit fiscal que ele tem que ser financiado através ali dos títulos públicos, que nós tínhamos concordado que você tem 3 opções, tem a monetização da dívida ou o calote, mas partindo do pressuposto de uma economia estabilizada, qual é a ideia que você financia o seu saldo devedor, né, através da emissão de título das operações de open market, né? Então, se você ainda não assistiu o vídeo de política monetária, sugiro que você assista aqui no canal também, que se você entender o vídeo de política monetária, vai ficar ainda mais fácil essa aula. Então, caso o seu gasto governamental seja maior do que a sua arrecadação, então haverá ali a necessidade de financiamento da dívida pública, né? Nós também temos aqui a nossa poupança, tudo aquilo que não é investido, ele passa automaticamente a ser poupança, e temos o saldo também da nossa balança comercial. Ok, beleza. Então vamos entender o princípio agora de microeconomia para que a gente consiga entender melhor ali na prática os conceitos de macroeconomia mais aplicado aí na parte aí de investimento aí, no caso de renda fixa, né? Então beleza, pessoal. Então nós temos aqui uma curva de demanda mais simples possível já em equilíbrio, né? Então ok, eu tenho aqui a minha curva de demanda, né, que eu vou chamar aqui de D, e eu tenho ali a minha curva de oferta que eu vou chamar de S, né, que vem de supply, que vem ali no caso S de supply e o D de demand. Então, beleza, eu tenho o meu ponto de equilíbrio, que é quando essas duas curvas se encontram, né, que eu vou ter aqui o meu preço exatamente nessa ponta a uma determinada quantidade, né? Então, o que acontece para que haja aqui um desajuste nessa curva, essa curva de oferta e de demanda, né? Existem algumas possibilidades. Ou eu posso ter um aumento na minha oferta, um aumento na minha demanda, e isso vai impactar no meu preço. Então, supondo que a demanda por um determinado bem ou um determinado serviço na economia ela aumente, então eu vou ter aqui, nesse caso, D1, certo? E o que acontece? Se a minha demanda por um determinado bem produto aumenta, automaticamente o meu preço também aumenta. Então, o que eu passo a ter agora? Eu passo a ter aqui um preço, na verdade, 1, né? E uma quantidade aqui determinada de 1.
Para que esse preço volte ao seu ponto de equilíbrio, é necessário que a oferta se iguale à demanda. Então é natural que, dado um aumento no meu preço, né, devido ao aumento da demanda, é natural que os empresários procurem a produzir mais daquele determinado bem ou daquele determinado serviço. Então é natural que a minha curva de oferta ela também se desloque. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter de volta, no caso, né, eu tenho novamente aqui o meu ponto de equilíbrio. O que mudou é que agora eu vou ter quantidade 2 e vou ter também aqui o meu preço ali, no caso, um preço 2, que vai estar nesse ponto. E aí eu volto a ter um novo equilíbrio, a única diferença é que agora eu tenho uma quantidade maior que está sendo jogada ali na economia, né, mas está sendo absorvida pelo mercado, dado que houve um aumento na demanda também. Então isso aqui basicamente é a minha curva de oferta e demanda na microeconomia, mas eu também posso jogá-la aqui para a macroeconomia, que é justamente isso que a gente precisa para entender, né? Tudo que eu coloquei aqui na minha curva de oferta, de demanda, ela também pode funcionar pelo inverso, né? Então você pode pensar, houve uma diminuição na demanda, então é natural também que você tenha uma diminuição da oferta, porque o preço caiu, então para o empresário já não é mais tão interessante ele produzir aquela mesma quantidade, então uma redução na oferta, então ele volta para o seu ponto de equilíbrio. Esse aqui é basicamente o conceito que a gente também vai usar na macroeconomia. A única diferença é que os eixos eu vou trocar para que fique uma situação mais simples de entender, né? Então eu vou abaixar um pouquinho aqui para a gente entender de uma maneira mais fácil. Então, vamos lá. Como é que isso funciona na economia? Então aqui, né, eu tenho no meu eixo vertical a minha taxa de juros, né, que eu vou chamar aqui de interest rate, e vou ter no meu eixo aqui horizontal aquilo que eu vou chamar de L, que significa loanable funds, né? Loanable funds significa ali o que há disponível ali como empréstimo, né? Olhando pelo ponto de vista do Estado. E que a gente vai imaginar aqui que seria aí essa parte aqui de poupança, no caso, né? Então aquilo que sobra aqui vira poupança, então automaticamente ele passa ali a ser a ficar disponível ali para o Estado. E aí daqui a pouco a gente vai voltar a falar nisso, porque ele tem uma relação importante ali, a depender ali da dinâmica que isso acontece, né? Bom, então vamos lá. Então, supondo que uma determinada ali, economia ela tem a necessidade de financiamento, né? Então aquilo que ela arrecadou não foi suficiente para cobrir os seus gastos, então ela precisa emitir o título público e captar, né, esse dinheiro que está ali no mercado. Então, havendo uma demanda por esse dinheiro que no caso estaria disponível, né? E aí é importante até dar uma pausa aqui para esclarecer coisas que eu já mencionei em outros vídeos, né? Se você já acompanha o canal em outras vezes, você já vai saber até de cabeça o que é o preço do dinheiro, né? Então, você tem o preço de bens e serviços, mas quando a questão é o dinheiro, qual seria o preço do dinheiro? Bom, o preço do dinheiro basicamente é a taxa de juros, e é justamente por isso que ele está nesse eixo aqui da vertical, né? Porque exatamente ele é o preço do dinheiro. Então, pensando isso, tendo isso já claro para você, vai ficar muito mais fácil para entender o deslocamento das curvas de oferta e de demanda. Então vamos lá. Se, no caso, aumenta a necessidade, né, de dinheiro por parte do Estado, dado que houve um aumento nas despesas e o Estado precisa desse capital para se financiar, então eu tenho um deslocamento ali da minha demanda, certo? Da minha curva de demanda, que eu vou chamar de D1 agora, por parte do Estado, né? E isso vai implicar no quê? Como você pode perceber aqui no gráfico, isso já vai implicar automaticamente no aumento de taxa de juros, porque eu tenho uma taxa de juros de equilíbrio. Opa, deixa eu colocar em preto para ficar mais fácil. Eu tenho uma taxa de juros aqui de equilíbrio, né? E dado a minha necessidade, aumentou a minha necessidade de capital, né, para financiar os meus gastos governamentais, é natural que aumente a minha taxa de juros, porque senão eu não consigo persuadir o investidor a investir na minha dívida, né? Como que no mercado financeiro a gente chama isso de prêmio de risco, né? Então, quanto mais aumenta a dívida do Estado, maior tende a ser o risco para o investidor e, portanto, maior tende a ser a taxa de juros que remunera aquele dinheiro que ele empresta para o Estado. Então, a gente chama isso de prêmio de risco. Então, aumenta o meu prêmio de risco. Então, eu tenho aqui um novo ponto, né? Só que para que isso aconteça, vou chamar isso aqui de taxa de juros 1.
Loanable Funds 1. Então, para que isso aconteça, é necessário que eu tire mais dinheiro da economia, né, das poupanças ali, para que eu consiga financiar a minha dívida. Como que, e o que isso vai acontecer agora? Para que eu consiga trazer a minha taxa de juros de volta ao patamar inicial, se você entender o raciocínio da curva de demanda, oferta e demanda, é natural que eu precise o quê? Eu preciso que haja mais dinheiro naquela determinada economia, e aí possivelmente que venha o capital de fora, para que isso acontecendo, eu consiga ajustar a minha oferta. Então, tenho mais capital disponível como poupança, logo eu tenho mais disposição ao empréstimo para o Estado, então significa que eu não preciso pagar mais tanto juros para conseguir aquela quantidade necessária para financiar a minha dívida. Então, é natural que a minha curva de oferta ela se desloque para a direita também. Então, eu vou ter aqui S1 e eu vou ter aqui um novo ponto de equilíbrio, né? Que eu vou chamar aqui de L2 no caso, ou posso chamar aqui também de L2. Então é isso que funciona assim, mais ou menos nesse caso aí, é o ajuste entre taxa de juros, né, e aquilo que o investidor empresta, né, no caso, para o Estado. Alguns pontos que a gente tem que entender que eu acho importante que eu marquei aqui é a questão do efeito dólar, né, que ele é muito importante, e aí a gente começa a fazer as relações aqui para o Brasil, né. Primeiro ponto, então, no caso do efeito dólar, o que é isso? Bom, o Brasil ele se financia através de muito capital interno, mas também muito capital externo. Quando eu digo capital, nesse caso agora é investimento especulativo mesmo, né? Não aquele investimento direto produtivo. Mas assim, aquele dólar que vem para comprar a título da dívida. Então, o Brasil usa bastante esse tipo de financiamento, então ele atrai o dólar, e quando o dólar entra na nossa economia, então o dólar, o câmbio, na verdade, ele funciona da mesma maneira que qualquer outro tipo de bem e serviço, né? Ele também funciona através de oferta e demanda. Então, quanto mais dólar eu consigo atrair para a minha economia, é natural que o dólar em relação ao real, o preço do dólar em relação ao real, ele também caia. Então, se eu consigo trazer esse dólar para a minha economia, é natural que o dólar caia em relação ao real e que ele tenha um impacto positivo na inflação. Ou no caso negativo, porque ele não vai permitir que a inflação suba, né? Então, nesse caso, ele é favorável. E por que isso acontece? Porque o Brasil tem muito produto industrializado, muito produto importado de alto valor agregado, e à medida que o dólar cai, esse produto fica relativamente mais barato para o brasileiro. Então isso, claro, obviamente impacta no nosso IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e ele tende ali a ser algo positivo, né, na nossa inflação. Só que acontece, esse efeito contrário também, obviamente, é verdadeiro. Então, quando existe ali um risco fiscal um pouco maior, do qual o investidor se assusta, então a tendência é que ele faça o quê? É que ele saia, que ele tire a moeda do Brasil, né? Então, independente da moeda que ele esteja, né? Imagina um investidor aqui da Inglaterra ou da Arábia Saudita, então ele vai precisar comprar dólar para poder sair do Brasil. Então, quando ele compra o dólar para poder sair do Brasil, significa que existe menos dólar na nossa economia e significa que o dólar vai ter que subir. Então, conforme o preço do dólar sobe, ele impacta negativamente, ou no caso, aí, positivamente, a nossa inflação, que faz com que o IPCA suba, e isso faz com que, por óbvio, né, a nossa inflação fique mais alta. E isso também aqui, claro, está relacionado ao nosso prêmio de risco. Então, para que isso não aconteça, você consiga manter o dólar aqui na nossa economia, o que você precisa fazer? Você precisa manter uma alta taxa de juros. Não tem jeito. Se você não mantém uma alta taxa de juros, significa que você não vai conseguir atrair esse dólar e, portanto, o seu dólar vai continuar assim, muito acima do seu valor justo em relação ao real. E aí você vai ter muita dificuldade para controlar a inflação. Então, por que isso tudo é muito importante e por que você precisa entender? Porque o ponto aqui em relação à inflação, a crescimento econômico, tudo ele vai impactar aquilo que, para o investidor, né, no nosso caso aqui, é o mais importante, que é a compra e a venda de títulos públicos, né? E que a gente vai entender isso exatamente agora, né? Então vou trazer aqui um pouquinho mais para baixo. E quais são esses títulos públicos, então, que o Estado utiliza, né, através do open market,
para que ele consiga atrair dinheiro do mercado. Então nós temos o Tesouro Pré, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA. Eu vou abrir agora aqui o site do Tesouro Nacional e a gente vai entender esses ativos de um a um, né? Então, por que isso tudo aqui ele é muito importante? Porque ele vai impactar o preço desses ativos que eu acabei de mencionar. Então, aqui eu vou fazer alguma relação mais específica ainda para o Brasil e em relação mais ao atual governo, e aí é independente de qualquer tipo de posição política, isso aí, você como investidor, eu como investidor, se você for um apaixonado, independente de qualquer lado, então é bem provável que você vai perder muito dinheiro. Nesse caso, você precisa ser o mais racional possível, independente de quem esteja no poder ali, né? Quem seja o chefe do poder executivo. Então, se você for muito racional, você vai conseguir entender as relações que eu vou fazer aqui, independente da sua posição política. Então, eu vou trazer aqui, primeiro, é uma manchete aqui do Notícias, né? do R7, que diz: governo Lula é imprevisível e aumento de gastos preocupa, analisam economistas. Então, por que esse aumento de gasto ele preocupa? Se você entendeu aqui o raciocínio de tudo aquilo que eu expliquei, você já começa a perceber que quando você tem um aumento no gasto público, o que significa? Significa que para compensar esse seu investimento, dada essa sua necessidade de capital para financiar o seu gasto exorbitante, que é exatamente o caso do Brasil, significa que você vai precisar aumentar a sua taxa de juros. É simples assim. Porque senão você não consegue vender os seus títulos, né? E dado isso, se pensarmos que a taxa de juros é exatamente o preço do dinheiro, então você, consequentemente, terá uma certa dificuldade para dar seguimento, no caso, você olhando pelo ponto de vista do empresário, né, que precisa do capital externo para se financiar, né? Então, imagina um empresário que quer montar uma nova fábrica e ele precisa de empréstimo. Existe a questão de equity também, né? Seria uma outra oportunidade de financiamento, mas existe ali também a relação de ele ser diluído, né? Então ele está abrindo mão uma parcela do seu ownership ali, né? Da sua parte ali de dono da empresa, dando para o mercado em troca desse capital. E vamos supor que essa não seja uma opção, ele queira de fato um empréstimo bancário, com aumento na taxa de juros. Pode ser que isso fique inviável, dependendo ali da análise de risco que ele faça, risco-retorno. Então pode ser que ele pense, não vale a pena. Então ele não investe. Se ele não investir, se ele não abrir essa nova fábrica, significa que ele gera menos emprego, ele gera menos renda, e aí a gente tem um cenário perfeito para recessão econômica. Então por isso que é muito importante a gente perceber esse efeito, né? Então, e além disso também, para que você consiga manter o dólar a um preço mais justo, você vai precisar aumentar o prêmio de risco. Então, portanto, você tem que aumentar a taxa de juros de qualquer maneira quando o seu risco fiscal fica cada vez maior. Então, para que isso não aconteça, é importantíssimo o ajuste fiscal. Então, que você já escutou, muita gente fala, o que é esse ajuste fiscal e tudo. O ajuste fiscal nada mais é do que você passar a gastar menos do que aquilo que você arrecada. Essa é a ideia. Então, esse seria exatamente o ajuste fiscal, começar a fazer superávit primário. Mas se você precisa defender essa agenda, pelo menos a minha percepção, e aí mais racional possível, sem nenhum tipo de ideologia política, nada disso, é que essa é uma bandeira que o Lula defende, mas que ele já começa a ter conflito com a equipe econômica, que já começa a perceber que não vai ser bem por aí, não tem como você seguir esse caminho. Então ele defende ali estouro dos gastos e tudo, mas o seu ministro já da economia, já por diversas declarações, já disse que isso não é viável, que o ajuste de gasto tem que ser feito, o gasto tem que ser feito com responsabilidade, e que provavelmente essa vai ser a linha, não vai dar, não tem como, até para ele próprio, porque mesmo que ele estoure teste de gasto e tudo, você terá vários problemas, né, que você não vai conseguir alegrar o seu eleitorado por muito tempo, porque o tiro contrário é muito mais forte, né? Então uma recessão econômica ela acaba sendo muito mais cruel para ele próprio, né, numa possível reeleição ou uma possível sucessão para uma outra pessoa, ele acaba tendo muito menos poder. Então é bem provável que ao longo do tempo Lula mude esse discurso e passe a dançar um pouquinho mais conforme a música, porque você não tem outra maneira, né? Então acho que isso já é explicado.
é um ponto que você tem que entender e analisar na hora que você fizer o seu investimento. Mas essa é a minha leitura. E o objetivo aqui, exatamente do curso, é que você elabore a sua própria leitura. E que você entenda os princípios de macroeconomia que eu te passei aqui. Então vamos supor que você tenha uma visão diferente da minha. E aí você pode falar, não, o Lula ele vai seguir essa trajetória e ele vai estourar a teto de gasto, ele não está nem aí. Então como é que você vai se proteger, como é que você vai investir e tal. E é exatamente isso que a gente vai precisar entender dos títulos públicos. E que eu vou chegar lá daqui a pouco. Eu só quero abrir uma outra matéria aqui para a gente analisar e discutir um pouco melhor. Porque no nosso curso de macroeconomia nós não temos pressa. Aqui o objetivo é que você entenda e que você deguste o curso mesmo. Aqui não é eu não vou te dar uma graduação em economia. Você não vai sair graduado aqui economista. Então isso não vai acontecer. Então se você está aqui é porque você quer de fato aprender, quer ganhar dinheiro no mercado. E é exatamente esse aqui também o meu objetivo. Então se você tem pressa de aprender e tudo, então talvez aqui não seja o lugar. A gente vai passo a passo, com calma, sem desespero. Vamos lá, aumento salarial dos professores de 2023, novo piso salarial dos professores é anunciado, veja quanto o salário começa a ser pago. Boa notícia, pô, eu adoro professor, cara, aliás, eu sou professor até hoje, então, vou acender um pouco a luz, aí, então, eu sou professor até hoje, então, cara, nada melhor para mim do que escutar que haverá um aumento dos professores, aliás, nada mais justo, mas, infelizmente, por mais que eu queira e por mais que eu goste desse aumento, e eu acho que é justo para os professores, talvez ele não seja tão viável, tão bom dessa maneira. Por mais necessário que isso seja. Por quê? Porque volta naquela ideia. Para fazer esse reajuste, você vai ter que tirar de algum lugar. Não tem como aumentar o gasto público sem você impactar a nossa taxa de juros e criar o nosso risco fiscal maior. Então, caso o Brasil fizesse o ajuste fiscal que é necessário, as reformas que são necessárias, isso, no longo prazo, seria muito mais viável. E não um ajuste de 15%, talvez um ajuste até de muito mais, uma vez que as contas públicas estão em ordem. Mas isso não vai acontecer porque nenhum presidente, nenhum partido político vai levar essa bandeira para frente. Então, mais uma vez, a gente começa a analisar isso e você começa a perceber que existe ali um risco fiscal um pouco maior, porque esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, e se você não justificar ali a sua fonte de custeio, significa então que você está apenas aumentando, estourando o seu teto de gasto, e portanto você precisa de arrecadar mais dinheiro dos investidores, logo você precisa aumentar o prêmio de risco, taxa de juros sobe, e aí volta tudo aquilo que eu acabei de te explicar, por mais que eu defenda um ajuste dos professores, talvez não fosse o momento, o melhor momento para um reajuste, não só para essa categoria, mas para todos, para os policiais, para os médicos, enfermeiros e tal, fosse depois de um ajuste fiscal mais justo, mais adequado e corte cortes de privilégios da classe política. Dito isso, vamos voltar aqui aos títulos do Estado, né? Eu estou então no Tesouro Nacional, e esses são os títulos disponíveis aqui para você, investidor do Estado. Então nós temos aqui, conforme eu já disse, Tesouro Prefixado, Tesouro Prefixado 2026, 2029 2033. O que significa? O que seria esse Tesouro Prefixado? Então nós temos aqui rentabilidade anual, investimento mínimo, preço unitário, vencimento. Isso significa o quê? Quando eu olho aqui taxa de juros 12,85, significa que se você fizer a compra desse título hoje, essa vai ser a sua remuneração até 2026, até o seu vencimento, caso você não opte pela venda dele ao longo desse caminho, e aí a gente vai entender um pouco melhor, ou melhor ainda, se você ainda não assistiu o vídeo de Marcação ao Mercado, sugiro que você assista, que você vai entender exatamente como essa dinâmica vai funcionar, caso você opte pela venda antecipada do seu título, né, antes do vencimento. Mas, direto ao ponto, esses 12,85 anual é a sua rentabilidade anual e ela não vai mudar. É exatamente isso que vai acontecer até 2026 no vencimento do seu título. Na prática, hoje nós temos uma taxa de juros ali relativamente alta, né? E o investidor ele opta por comprar esse título porque ele acredita que ao longo do tempo essa taxa não vai se sustentar. Então é possível que até 2026 nós tenhamos ali uma taxa de juros ali, sei lá, de 7, 8%, mas o investidor, como ele comprou esse título agora
e garantiu essa rentabilidade de 12,85, independente da taxa, de como a taxa de juros se movimente, essa é a taxa que ele vai receber. Então, caso você tenha esse pensamento, não, ao longo do tempo, então o atual governo, ele vai entender que não há como estouro de teto de gastos, isso não tem como acontecer, porque a taxa de juros vai disparar, vai ser um caos logo que isso aconteça, e no longo prazo também, isso não é viável. Então a tendência é que haja de fato ali, se não um ajuste fiscal completamente, mas que essa agenda, pelo menos esse discurso que é do atual governo, ele não se concretize. Então a taxa de juros ao longo do tempo ela tende a voltar a um patamar muito mais baixo desse título pré que eu comprei. Logo, para mim isso vale a pena, é justo. Só que ao longo do tempo você pode optar pela venda desse título, né? Só que na precificação do título, então de novo volta no título no vídeo de marcação ao mercado que você vai entender. O remunerador desse título, que seria a taxa de juros, ele vai ali no denominador, né? Então e aí você tem uma relação inversa com o preço, né? Que seria aqui o preço unitário de 752, né? Então esse 35,12 ele é o preço fracionado, né? E esse aqui é o preço unitário de fato do título. Então o que acontece? Então quando a taxa de juros sobe, logo o preço dele desce, né? Para compensar o valor futuro dele lá na frente. Então caso você decida vendê-lo ao longo do caminho, isso é algo que você tem que observar. Então, se você comprou ele a 12,85, taxa de juros subiu, significa que o preço unitário dele caiu, então talvez é provável que você acabe tendo uma perda. Mas o inverso é verdadeiro, então a taxa de juros caiu, o preço dele subiu, você pode vender ele com ágio e ter um ganho financeiro ali e tal, né? Um saldo positivo. Mas se você vai levar até o vencimento, então não é algo que você tem que se preocupar. O único que você tem que se preocupar, claro, é ali observar ali a taxa de juros, se ela passa dos 2,85, porque aí significa que você poderia ter uma taxa muito maior em outro título, que seria o Tesouro Selic, né? Que ele é a taxa Selic, mais ali um componente pré-fixado, né? Então, sei lá, a Selic ficou ali a 15%, 16%, você vai ter esses 15%, 16%, mais esse percentual de remuneração. Então é um título interessante para você, se você entende que a atual gestão vai seguir aí nessa agenda, vai tentar ali agradar o seu eleitorado e, portanto, existe sim um risco um pouquinho maior. Então acredito que a taxa de juros se sustente até o fim desse atual governo a esse patamar, um patamar mais elevado. Então, de repente, esse título é mais para você. Não só isso, você também tem o Tesouro IPCA. O que significa o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA ele é um título interessante porque a remuneração dele ela é feita através de dois componentes, né? Então, o primeiro, óbvio, é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, mais um percentual pré-fixado, né? Então, ele é uma mistura ali de algo pós-fixado, que vai ser exatamente isso, o IPCA ao longo do tempo, mais o componente pré-fixado, que vai ser ali 6,16, 6,36, 6,51, a depender ali do seu vencimento. E esse é um título interessante também, só que ele é um título um pouco perigoso, você tem que observar também alguns pontos. Então, se você segue aquela ideia, então, se nós pensarmos ali que o governo defende essa atual bandeira aí e tal, né, mais precisamente ali, o atual presidente, ele defende ali a questão do estouro, teste de gasto e tal, então, existe um risco fiscal maior. Então é possível que, tendo um risco fiscal maior, e dependendo da maneira que o governo decida financiar essa dívida, certo? Através, de repente, ali, de injeção monetária, ou de repente de impressão monetária, que ainda é mais perigoso. Então você pode ter ali, de repente, uma inflação muito mais elevada. Então vamos supor que a inflação ficou ali 12%, 13%, de repente chegou a 15%. Qual é o remédio contra a inflação? O remédio contra a inflação é a taxa de juros. Então, se a taxa de juros estiver ali em torno, sei lá, 18%, 19%, chegou a 20%, pensar dessa forma. Então, passou em 20%, ou chegou ali a 25%, e já foi isso no passado, já foi até mais, na verdade. Então, você vê que ela chegou ali a 25%. Então, se você comprou esse título, significa que você vai estar recebendo ali 14%, 15%, mais 6, né? Então você ficou ali em torno de 21, mas a taxa de juros de fato ela ficou a 25, e significa que você teria um custo de oportunidade. Você poderia ter investido ali no Tesouro Selic e ter conseguido
uma remuneração muito melhor, né? Claro também que em contrapartida, de repente a inflação ficou lá para baixo, e aí, sei lá, ficou 2, 3%, e você vai ter ali 2, 3%, mais 6,36 ao longo do tempo, mas vamos supor que a taxa de juros se manteve ali a 8, 9, de repente ficou a 10. Não que isso seja algo assim viável, porque se você tem uma inflação a 2, 3%, não faz sentido a sua taxa de juros ser tão alta, porque não há essa necessidade, dado que a inflação ela não assusta. Então o Banco Central ele tem a ideia, né, é que ele não mantém essa taxa de juros tão alta, porque isso é péssimo para o crescimento econômico. Então como que você vai optar por isso aqui? Qual título você vai escolher ao longo do tempo? Depois de tudo que eu te falei, depois de tudo que eu passei, então se você de repente não ficou tão claro, bom, vou assistir mais uma vez, assista quantas vezes você quiser, né, quanto for necessário para que você entenda a dinâmica e você monte assim a sua própria estratégia. Com aquilo que eu te passei, eu tenho certeza que já é suficiente para você tomar uma decisão, né, de investimento de longo prazo. Lembre, assim, muita gente faz operações de curto prazo com título público, principalmente muito banco ganha muito dinheiro com isso, mas os bancos, é claro, né, eles contratam ali os melhores traders de renda fixa que o mercado disponibiliza, então para eles é muito mais fácil. Minha sugestão sempre, assim, até porque é isso que eu faço também, realmente investimento é sempre investimento de longo prazo, então se você consegue entender as variáveis econômicas, fica muito mais fácil para você tomar a sua decisão e montar a sua estratégia. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Então, espero que você tenha gostado da aula 3, espero que tenha te ajudado. E, claro, dúvidas, sugestões, até crítica também, de modo respeitoso, fique à vontade de colocar aí nos comentários. É até importante a sua interação, porque ajuda no crescimento do canal, e crescendo o canal, cresce o conhecimento daqueles que me acompanham. Mas para que isso aconteça, eu preciso da sua interação e da sua demanda por esses vídeos, né? Para os próximos vídeos, a ideia agora é a gente entender um pouquinho mais dos indicadores econômicos, né? E esses indicadores econômicos, eles são interessantes, porque a gente tem os indicadores que antecipam, né, o crescimento econômico, aqueles que têm o seu lag, né, que eles são de modo tardio, né? E é importante que você entenda. Você tem lá o mercado acionário, né? Então como que ele funciona, desemprego, a própria inflação também, taxa de juros. Como que esses indicadores econômicos, a PNAD também, por exemplo, é algo que a gente sempre tem que analisar, mas isso a gente vai fazer sem dúvida na nossa próxima aula. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez da aula. Peço mais uma vez encarecidamente, caso tenham gostado do conteúdo, curta, compartilha com seus amigos. Te aguardo na próxima aula. Um grande abraço e até mais.